O artilheiro do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Diogo Oliveira, recebeu propostas de duas equipes da Ásia. O presidente do Paysandu falou sobre isso em uma entrevista à Rádio Liberal Mais, e a gente vai trazer também uma matéria que foi escrita no GE e trazer, claro, a opinião aqui do canal sobre esse assunto. Mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os nossos conteúdos aqui do canal RS Live Sports. A gente está aqui diariamente para trazer conteúdos para vocês. Bom, bora mostrar então o que de fato foi falado, né, nessa conversa que o Roger Aguilera, presidente do Paysandu, teve com o pessoal da Rádio Liberal Mais. Coloca aí. Essa é a matéria do ge.globo.pa. Artilheiro do Paysandu na Série B, Diogo Oliveira recebe sondagens do futebol asiático. Segundo o que fala aqui na matéria, o interesse foi revelado, né, pelo presidente Roger Aguilera, que garantiu, importante enfatizar isso, a permanência do atacante até o fim do contrato, que encerra ao final da Série B. E aí, aqui embaixo, se destrincha, né, a questão da informação, né, que o Diogo Oliveira tem chamado a atenção, e de fato ele tem chamado a atenção, né, ele tem despertado interesse, e é normal isso, absolutamente normal. E aqui tem a parte que é importante da gente destacar, né, segundo o dirigente bicolor, após enfrentar e vencer a concorrência para contratar o atacante que marcou 5 vezes na Série B do Brasileiro, o jogador recebeu uma sondagem de uma equipe da Arábia não revelada, porém, camisa 9 deve permanecer no Paysandu. E tá aqui a aspas, né, do Roger Aguilera. Era uma oportunidade para ele acertar com o Paysandu, pois estava se recuperando de uma lesão. E logicamente o salário dele era bem abaixo do que recebe aqui no Paysandu. Foi uma oportunidade de mercado também. E quando surgiu o Paysandu, surgiram duas oportunidades para ele. Uma da China, que chegou até mim, e outra também de fora. Agora surgiu uma da Arábia. Só que, se não tiver dinheiro envolvido, ele não sai do Paysandu. A palavra aí do presidente Roger Aguilera. E aí ele continua aqui falando sobre o contrato, né, do Diogo Oliveira. Ele fala o seguinte: o Diogo tem contrato até final do ano. Temos que ter uma outra conversa para o ano que vem. Ele teve sondagens de fora do país e agora só vai sair se tiver dinheiro na mesa. Ninguém vai liberar jogador de graça. Tem que dar uma pressão no empresário para ele ver se ele quer ficar aqui. No caso dele, temos que conversar. Até o final do ano ele está seguro aqui. Estamos pensando no ano que vem. Então, pelo menos, já deu aí indícios de que o Paysandu deve procurar a renovação de contrato com ele, né? Volta a imagem aqui para mim, por favor. O que eu quero dizer é que essas sondagens, elas são normais, principalmente para quem se destaca nas competições. O Diogo Oliveira tem 5 gols com a camisa do Paysandu, tem mostrado bom rendimento, tem mostrado uma boa desenvoltura com a camisa bicolor, então é absolutamente normal que se tenha esse interesse de equipes de fora, com os atletas que estão tendo destaques na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro. É importante ver, por exemplo, o que aconteceu no clube do Remo, né? O Adailton, que foi para o Japão, e o Maxwell, que foi, se eu não me engano, para a Indonésia. Então, para o Vietnã, perdão. Então, de fato, isso é absolutamente normal. E o mercado asiático olha muito para cá. Olha muito para cá, olhando as oportunidades, olhando tudo ali que pode, enfim, surgir. Mas o fato é que, bom, o pensamento do Diogo Oliveira certamente é permanecer no Paysandu e ajudar o Paysandu a sair da zona de rebaixamento. E o Roger Aguilera, correto, né, falando que ele só vai sair se envolver uma compensação financeira, e tá certíssimo. O clube não pode ficar prejudicado numa situação dessa, ele tem que ter uma compensação também. Então a postura do presidente Roger Aguilera, muito assertiva com relação ao Diogo Oliveira. Mas na minha opinião, sinceramente, acho que não é o momento para o atleta sair, o atleta sabe disso, ele tá numa boa fase aqui no Paysandu, é claro que o time tá nessa situação que tá, mas isso não anula o fato de dizer que ele está numa boa fase. E vamos lá, gente, acho que mostra também a evolução que ele tá tendo, né? Se tá tendo proposta, se estão procurando ele, é porque de fato ele tá conseguindo mostrar um bom futebol. E isso chama atenção, isso desperta interesse. Agora fica a lição pro Paysandu também de amarrar bem os contratos, de não ficar aí dando brecha, porque claro que não pode acontecer, se caso ele sair,
não pode acontecer dele sair e o clube ficar no prejuízo. Isso não, né? Isso daí realmente é uma coisa que eu concordo com o Roger. Tem que ter uma compensação financeira para o Paysandu para que o time também possa ter condições de buscar outras opções no mercado. Mas nessa situação, eu acredito que o clube não vai ter aí, digamos que, trabalho, né, nessa parte, porque o jogador quer ficar no Paysandu, tem o interesse em ficar, de permanecer, de cumprir com o seu contrato. Afinal de contas, isso diz muito de caráter, né? Um clube que abriu as portas para ele, ele veio de uma lesão, estava precisando de uma oportunidade, o Paysandu deu a oportunidade e aí está começando a colher esses frutos. Com relação à contratação, só para finalizar o vídeo, o Paysandu ficou de anunciar 3 contratações assim que resolvesse a situação do transfer ban. É uma situação que está se resolvendo, né? Ao que tudo indica, a reunião que teve lá na CBF foi positiva, até saiu uma matéria mais cedo com a Jordana Kuntze, acho que eu falei o sobrenome dela, né? Certo? Dizendo que a CBF vai analisar ali o pedido do Paysandu, e o clube tem esperança, claro, de que a CBF possa antecipar aí alguma cota, ao que tudo indica, da Copa do Brasil, para que o time consiga custear, consiga pagar aí o transfer ban. Então, tem que aguardar e verificar se consegue sair logo do transfer ban para poder anunciar novas contratações. E com relação ao Diogo Oliveira, acredito de verdade que ele não vai sair do Paysandu, ele deve permanecer vestindo o manto bicolor e deve cumprir com o seu contrato pelo menos até o final da Série B. E aí, se ele renovar, é algo que a diretoria, o staff do atleta precisam conversar aí no momento oportuno. Mas e aí, torcedor bicolor? A saída agora dele seria complicada, né? Se já tá complicado do jeito que tá, imagina sem o artilheiro, né? Ele tem 5 gols com a camisa do Paysandu. E olha que ele chegou recentemente. Então é um atleta que tá contribuindo diretamente com a campanha do Paysandu. Só falta encontrar mais ainda o caminho dos gols e ajudar o time a sair dessa situação. Mas me fala a tua opinião. Te inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sino das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é importante pra gente, pra que a gente continue crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.